Então, vamos para a segunda parte das alterações do Código de Normas que nós tivemos no ano passado, em 2025. Então, eu e a doutora Bianca reunimos somente as alterações que ocorreram em 2025. A gente já passou por algumas, e tem algumas que a gente não chegamos a debater com a equipe. E essa parte praticamente ficou comigo. Então, vamos lá. Eu trouxe novamente todos os provimentos do ano passado, então nós tivemos 36 provimentos só no ano passado. Hoje eu vou começar então com terrenos de marinha. É um assunto bem polêmico, né? Nós temos a União com algumas informações que a gente segue e nós trouxemos aqui hoje algumas alterações consideráveis, praticamente foi criado um capítulo inteiro dentro do Código de Normas com relação aos terrenos de marinha. Então, necessidade de menção na matrícula. Isso já era um posicionamento que nós tínhamos, então, para caracterizar terreno de marinha, ela tem que estar descrita na matrícula do imóvel. Então, para fins de qualificação registral, consideram-se imóveis situados em faixa de marinha ou área indígena, somente aquele no qual haja a expressa indicação na matrícula de que houve a devida demarcação pelo órgão federal correspondente, com a consequência transferência de propriedade para a União. Então, assim, na matrícula tem que mencionar que aquele imóvel pertence à União, tá? Isso para ser considerado como terreno de marinha. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Que nós temos, então, proprietária União, localizado em terras de marinha, tá? Então, assim, isso é fundamental para a gente considerar um imóvel como área de marinha. A abertura de matrícula para registro de áreas de marinha ou terras indígenas demarcadas será promovida pela União Federal. Então, sempre a União que vai estar envolvida com terrenos de marinha, tá? Então, essa matrícula tem que estar em seu nome, ocasião em que será realizada simultaneamente a verbação, a requerimento e diante da comprovação do procedimento demarcatório da existência de domínio privado nos limites do imóvel, se houver. Então, assim, gente, característica fundamental do terreno de marinha: estar em nome da União, né? A proprietária ser sempre a União. Então, aqueles imóveis que estão lá em nome da Josi, da Natasha, da Silvana, que não tem a informação, né, que é de propriedade da União, né, ou que conste elas como foreiro, é propriedade particular. Se não tiver proprietária União, é propriedade particular. E só vai ser transferido depois da demarcação. Então, designações genéricas nas matrículas existentes em nome de particulares, de que o imóvel ou parte dele se situa, dentre outras hipóteses, em faixa de marinha, que confronta com o mar ou praia, que pra gente, a gente já está acostumado com a Baía da Babitonga, que é o nosso maior exemplo, confronta com a Baía da Babitonga. O imóvel é particular, não é porque ele confronta com a Baía da Babitonga, né? Apesar de a União ter esse entendimento, mas o nosso código trouxe. Não tem demarcação, não tem transferência, propriedade particular. Então, quando do registro não constar a devida demarcação, não impede a realização dos atos registrais de constituição ou transferência de direitos reais sobre o imóvel, dispensada a autorização da Secretaria do Patrimônio. O que é essa autorização? É o que a gente chama de CAT, que é a certidão de autorização de transferência, que a União emite sempre que eu vou transferir o aforamento, né, de uma pessoa para outra, eu tenho que apresentar a CAT, que é a certidão de autorização de transferência. Então, eu trouxe um exemplo, todo mundo conhece esse empreendimento que fica aqui na frente, que é o Marbella, tá? Se a gente for para a matrícula mãe, não tem a informação de que é área de marinha. Se a gente entra numa das matrículas filhas, eu peguei um exemplo, tem compra e venda, então é o ato correto de se praticar. Só que na época o usuário apresentou a CAT. Ok, a gente inseriu no nosso ato, mas ele não vai ser considerado como imóvel de marinha. Tá? Então, assim, na próxima transferência não foi apresentado CAT? Perfeito. Não tem exigência. Não é imóvel de marinha. A partir do momento que for, sim, feita a demarcação e constar, olha, esse imóvel é de marinha, aí sim, começa a nossa exigência. Então, presume-se realizado o devido procedimento demarcatório nas matrículas já existentes, aberto em nome da União, nas quais conste a descrição do imóvel situado em faixa de marinha. Então, ele está repetindo, só é considerado terreno de marinha se o imóvel estiver em nome da União. Fora isso,
Então, eu trouxe aqui uma matrícula como exemplo da Vigorelli, né? Então, a gente fez lá a regularização fundiária da Vigorelli, abrimos as matrículas, todas constando como área de marinha e a proprietária União Federal. Desnecessidade de autorização da União. Então, nós temos aqui algumas exceções de imóveis de marinha, né, imóveis da União, mas que não carece em determinados atos da autorização. Então, excepcionalmente, para execução de empreendimento que exija destinação comum, então, eu vou fazer um condomínio de casa, vou fazer um condomínio de lote, um prédio, então, sempre que tiver uma área comum, o proprietário do imóvel lodial e titular do direito real de aforamento sobre imóvel situado em faixa de marinha poderá requerer a unificação dos imóveis independente da autorização. Então, ele vai fazer a unificação dos imóveis. Um exemplo, a gente não precisa solicitar a anuência da União. Então, eu vou trazer agora alguns artigos que falam: não se procederá à unificação se o imóvel situado em faixa de marinha estiver sob o regime de ocupação. Então, nós temos dois regimes, tá? Nós temos o regime da enfiteuse e nós temos o regime da ocupação. Ocupação, ela não é registrada, né? Então, assim, é uma posse bem precária que a pessoa tem lá, ela só ocupa, não tem nada registrado em nome dela, então ela não vem para matrícula, tá? Diferente da enfiteuse. A enfiteuse, sim, é registrada, quando eu cedo, eu vou registrar essa cessão, vou recolher os tributos e tudo mais. Então, se eu tenho só ocupação, eu não posso fazer a unificação do meu imóvel com uma área que eu tenho ocupada. Simplesmente a União não vai permitir que eu traga essa área para dentro do meu imóvel. Então, parcelamentos e incorporações, desnecessidade da autorização da União. Então, nos empreendimentos mencionados no caput, como parcelamento e incorporação, é dispensada a autorização da União. Então, vou registrar uma incorporação imobiliária, não preciso da anuência da União. Vou fazer uma unificação, vou fazer um desdobro, eu não preciso da anuência da União. Então, tenho ali um projetinho dispensado, só regularmente ao município, né, que vai ter que aprovar o projeto para eu poder constituir o empreendimento. Será admitido o pedido de uso capião extrajudicial em imóveis em nome de particulares ou sem matrícula anteriormente que não tenham sido objeto de demarcação pelo órgão federal. É bem comum, tá? A gente pegar protocolos de uso capião, principalmente extrajudicial, da área ali do Boa Vista. Então, assim, diferente de eu simplesmente pegar uma matrícula ou uma área que a princípio não tem matrícula e eu registrar um uso capião livre, não preciso, né, que a União se manifeste, óbvio que lá no final sim, mas que diga que é imóvel dela e que eu tenho que fazer, então, o uso capião do aforamento, que é permitido. Se eu verificar dentro do sistema que a gente joga no Dimensor e bater dentro de um imóvel que já pertence à União, aí é diferente, tá? Então, assim, é uma coisa, a gente não tem matrícula e eu vou fazer uso capião, não deu nada. Perfeito. O imóvel da União não tem aforamento? Não, tá? Então, ele permite, tá, eu registrar um uso capião em imóvel, mesmo que eu ache que, não, ele fica ali confrontando com a Baía da Bitonga. A matrícula não tem informação, mas Baía da Bitonga a gente acha que é indícios de terra de marinha. A gente entende que é terra de marinha. Não tem a informação na matrícula, não diz que é terra de marinha. Pode confrontar com a Baía da Bitonga, a gente pode registrar o uso capião, tá? Só seria negado se tivesse somente em nome da União e não tivesse um aforamento que a gente poderia, então, registrar o uso capião daquele aforamento. Considere-se meros indícios de que o imóvel se situa em faixa de marinha a menção à confrontação, proximidade com o mar. Então, em Joinville, confronta-se com o rio Cubatão, confronta-se com o rio Cachoeira, confronta-se com a Baía da Bitonga. Todos esses são indícios de que o imóvel é área de marinha, mas não tem a informação na matrícula, não é terreno de marinha, tá? Como exemplo esse do Marbella aqui. Ele confronta com um braço do rio Cachoeira. Tem influência de maré? Tem influência de maré, mas na matrícula não tem informação de que é área de marinha. A União, por algum motivo, de alguns ali está cobrando a CAT, está cobrando o laudêmio. Para a gente não é área de marinha. Em matrículas abertas em nome da União, fica autorizado o processamento do uso capião administrativo de aforamento. Então, assim,
Bem importante, gente. O uso capião é permitivo do aforamento. Então, a pessoa não vai adquirir a propriedade da união, vai adquirir os direitos de aforamento. Isso é bem importante. Desde que previamente constituído relativo ao domínio útil do enfiteuta. Então, assim, tem que ter ali o registro de uma enfiteuse dentro daquela matrícula. Por quê? Porque eu não vou adquirir a propriedade da união, eu vou adquirir aqueles direitos de enfiteuse de um terceiro. Poderão ser objetos de uso capião as unidades autônomas situadas em empreendimentos cuja matrícula matriz contenha área lodial e de marinha, devendo o oficial especificar a proporção referente à propriedade plena e ao aforamento. Nós não temos, acho que temos, na verdade temos acho que 2 casos que foram em virtude de retificação de área de matrículas que têm área alodial, né, e área de marinha. Então, assim, são poucos os nossos casos, são raros os nossos casos que nós temos em uma matrícula as 2 áreas, mas pode ser objeto de uso capião, tá? Então, assim, a gente só que tem que deixar bem claro que o que está sendo objeto de uso capião, a área lodial, e diferenciar o que fica em nome da união e o que fica em nome, né, do proprietário, do novo proprietário tabular. Então, admissão da retificação, anuência ou notificação da SPU. Já é uma prática nossa, então assim, a gente pode fazer, né, realizar retificações de área em imóvel que pertence à União, tá? Como qualquer outro proprietário, quando a gente faz retificação de área, a gente tem que notificar, né, ou pedir a anuência do proprietário tabular. Aqui segue o mesmo rito, tá? Então, vou fazer a retificação de área, eu vou fazer, então, a solicitação da anuência. Ah, o usuário não quer pegar anuência. A gente vai fazer a notificação desse proprietário tabular, que seria, né, a união. E só para, né, conhecimento, quem não sabe, a nossa anuência que a gente pede da união é pela plataforma da própria união. Então, nós temos o site da SPU, a gente vai solicitar a anuência deles por dentro do site. A gente sabe que o prazo deles, assim, é um pouquinho, né, extenso, talvez uns 2, 3 anos, né? Mas assim, o prazo legal são 15 dias, eles não responderam, a gente entende a anuência tácita. Então, desconsideração de expressões genéricas. No procedimento retificatório de matrículas em nome de particulares, serão desconsideradas designações genéricas de que o imóvel ou parte dele se situa em faixa de marinha. Então, mesmo que venha um projeto dizendo que, ó, tanto ali é área de marinha, pelo, né, parágrafo 1º, nós temos que desconsiderar. Não tem demarcação? O imóvel não é área de marinha. A gente não deve de incluir essas informações. Assim, já foi um procedimento nosso de incluir pela retificação de área, informação, olha, tanto que a gente pede também declaração da União para informar que realmente aquela parte é de União de Marinha, né, mas pelo Código de Normas agora, no parágrafo 1º, não, a gente vai desconsiderar essas informações. Se na matrícula não tem informação de que é área de marinha, esquece. Não vamos levar essas informações para a matrícula. No parágrafo 2º, a menção ao número de inscrição do Registro Imobiliário Patrimonial, RIP, tá? O RIP, ele está dentro, geralmente, daquela CAT, que é aquela certidão de autorização de transferência. Então, o RIP é como se fosse a inscrição imobiliária daquele imóvel lá dentro da União. Então, ele tem um número específico, né, que é a RIP, é o número do cadastro dele, dentro, né, da SPU. Então, a menção ao número de inscrição da RIP nas matrículas em nome de particular não substitui o devido procedimento de demarcação. Então, exemplo, de novo, aquele do Marbella. Nós temos a matrícula limpa, bonitinha, em nome de um particular, veio dentro de uma escritura uma CAT, nós inserimos dentro do nosso ato ali aquela informação da CAT, do RIP, do recolhimento do laudêmio. Isso não torna o imóvel um imóvel de marinha. Só vai se tornar um imóvel da União, um terreno de marinha, depois da demarcação. E bem importante. De novo aquele exemplo do Marbella. A gente, na época da abertura, tinha um erro na informação lá com relação àquela abertura, e a gente vai retificar a descrição daquele imóvel, e tinha a CAT mencionada. Nesse caso, a gente vai transportar.
tá? Não é porque ela não é terreno de marinha, mas foi levada aquela informação para a matrícula, a gente vai manter aquela informação naquele imóvel. Então, a gente transporta a informação. Parcelamento, divisão, extremação, incorporação. Todos esses atos, pelo 716, eles ficam dispensados à anuência da União. Então, assim, eu vou fazer uma incorporação, vou fazer um desdobro, vou fazer uma extremação, vou fazer uma divisão amigável, né? Então, um desdobro com divisão amigável, um desdobro ou uma incorporação com divisão amigável. Nesses casos, fica dispensado. Então, admitir-se-á pelo foreiro o parcelamento do solo, o desdobro, loteamento, desmembramento, divisão amigável, tanto amigável ou judicial. Então, amigável seria por escritura pública, a judicial, então, quando envolve uma ação judicial. A extremação e incorporação imobiliária em imóvel situado em faixa de marinha, independentemente de autorização da SPU. Então, a gente não necessita de autorização para esses procedimentos. Após o registro do parcelamento do solo, então aqui vem também uma exceção, que depois de registrado aqueles atos, a gente tem que informar que para fazer a transferência daquela unidade, a gente vai exigir a CAT. Então isso é uma novidade para a gente, né? Então, fiz um registro de uma incorporação. O usuário pediu abertura de matrícula, vou lá, unidade em construção, e depois, para transferência, a gente tem que fazer a publicidade de que é exigida a CAT. Para nós, é meio que obrigatório, independente de ter essa publicidade ou não, toda transferência, né, voluntária ou até involuntária, deveria de ser apresentado a CAT, né, salvo algumas exceções. Então, para o registro do compromisso de compra e venda, então, o compromisso, ele não transfere a propriedade plena, né, ele cria aqueles direitos. Nesses casos, a gente não vai pedir a CAT. A CAT a gente vai exigir quando eu fizer a transferência definitiva do imóvel. Então, fiz o registro do compromisso de compra e venda, o usuário cumpriu com aquelas condições, vou fazer a transferência, né, e a consolidação daquela propriedade, aí sim eu vou exigir a CAT. Então, o foreiro poderá constituir sobre o seu direito real de aforamento. Então, importante, eu comprei um imóvel, é da União, eu sou a foreira, eu tenho os direitos do aforamento. Eu posso dar esse imóvel em hipoteca, alienação fiduciária e usufruto. Os direitos de enfiteuse. Então, assim, eu não vou dar o imóvel, até porque eu não tenho o imóvel da União. Eu tenho os direitos de aforamento. Os direitos de aforamento podem ser dados em garantia ou, né, até um escapião. A efetiva transferência de titularidade do aforamento que decorra da execução de dívida, da consolidação do domínio útil, da adjudicação compulsória, exigirá a devida apresentação da CAT. Então, quando eu fizer o registro da alienação fiduciária, eu não preciso nem pedir a CAT. Isso, óbvio, porque eu não estou transferindo aqueles meus direitos de enfiteuse para o credor. No entanto, na consolidação, sim que eu vou transferir aquele imóvel, né, perdi o imóvel, os meus direitos de aforamento eu perdi para o banco, o credor, aí sim a gente vai ter que ter o recolhimento da CAT. A gente vai ainda continuar com bens públicos, mas falando um pouquinho da qualificação lá do nosso ato, tá? Então, a aquisição de imóveis em nome de órgãos públicos. Isso, o que é isso, Fernanda? A prefeitura quer comprar o imóvel, né? Ela quer comprar esse imóvel aqui da frente. Quem vai adquirir? Prefeitura de Joinville? Não. Quem adquire é o município de Joinville. Então, vai ser construída uma escola do Estado, o Estado quer comprar. O Estado de Santa Catarina é o adquirente. Então, sempre quando a gente colocar como aquisição de imóveis em nome de órgãos públicos, a gente lembra, né, dos nossos entes públicos. União Federal, Estado de Santa Catarina, município de Joinville. E não Prefeitura de Joinville. Assim como a gente também às vezes coloca nos confrontantes. Aquele imóvel confronta com uma escola. De quem que é a escola? É do Estado. Estado de Santa Catarina. É da Prefeitura. Não, não é da Prefeitura. É município de Joinville. Então, aquisição de imóveis em nome de órgãos públicos deverá ser registrada em nome da pessoa jurídica de direito público, permitida a verbação da afetação do bem junto ao órgão.
Então, tá, tudo bem, aquele imóvel é do estado de Santa Catarina, mas quem usa é o Detran. Tudo bem, a gente vai lá, coloca aquisição do estado de Santa Catarina afetado ao Detran. Então, quem vai utilizar é o Detran. Ah, quem adquiriu foi o estado de Santa Catarina, mas é o Fórum de Joinville. Tudo bem? Então, o estado de Santa Catarina, afetação ao Tribunal de Justiça. Eu coloquei uma matrícula bem antiga que eu achei, um ato que eu imagino que seja bem semelhante ao que eu queria colocar para vocês, porque a gente não tem nenhum ato desse de afetação. Mas a aquisição é o estado de Santa Catarina e embaixo dessa matrícula 66553 nós temos que, conforme o decreto tal, esse imóvel é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, ele pertence ao estado e agora, né, na época foi transferido ao Tribunal de Justiça. Então, para nós hoje, isso aqui seria uma afetação. Ele está afetado à atividade do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas nós temos um parágrafo único que ele abre uma exceção com relação ao caput, que é os representantes dos poderes judiciário, legislativo e executivo e demais órgãos públicos que possuam autonomia administrativa. Então, eu tenho um Ministério Público Estadual que ele possui, né, uma independência, ele pode sim adquirir um imóvel com o CNPJ deles. Tá? Então, assim, não é regra que todos os imóveis venham em nome ou do município, ou do estado, ou da União. Tem alguns, né, poderes como representantes do judiciário, legislativo, executivo e alguns órgãos, né, vinculados a estes que possuem, então, a personalidade que podem colocar o imóvel em nome deles. Retificação de imóveis públicos. Não veio um provimento para acrescer, e sim para retirar alguns poderes, né, que eu acho que foram muitos abrangentes com relação à retificação de área. O que acontecia? Nós temos duas situações quando o município promove uma retificação de área. Antes ele poderia promover uma retificação de área dos imóveis deles, né? Então, assim, município de Joinville retificando um imóvel que pertence ao município de Joinville. E também ele poderia apresentar requerimento sem qualquer anuência do vizinho. Então ele ia lá, o imóvel da Fernanda, vamos retificar o imóvel da Fernanda. E ele poderia promover. Isso estava no 989. Isso, no 989 é inciso 2. Então o município também poderia fazer a retificação do meu imóvel sem solicitar anuência, sem nada. Então, assim, esse inciso 2 foi revogado, tanto o inciso 2 quanto o parágrafo 1º. Então, o município ele pode promover desde que o proprietário tabular também requeira aquela retificação. Então, ele pode vir trazer a documentação, pode apresentar tudo, mas ele precisa da anuência do proprietário tabular. Então, eu trouxe um modelinho aqui de nota que a gente fez, que era um protocolo que o município tinha ingressado com retificação de área, o imóvel pertencia a terceiro, então a gente pediu a documentação assinada pelo proprietário tabular. O que o consórcio trouxe, né, resgatou do que nós tínhamos antes? Era ato único. Né? Então, assim, nós temos 3 atos, digamos, compra e venda, alienação e restrições. Só vou cobrar um deles. Né? Óbvio que restrição seria uma averbação, a gente já nem cobrava. Então, entre a compra e venda e alienação. E determinados casos, que são pouquíssimos, nós ainda temos o cancelamento de uma alienação fiduciária anterior. Então, às vezes tem cancelamento da alienação fiduciária, compra e venda, alienação, restrição. Dentre esses todos, eu só posso cobrar um ato. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos. Então... Fernanda, uma dúvida. Sim. Por gentileza, se puder voltar. Essa, então, averbação de cancelamento da garantia, que é cobrada como ato único, é em relação a uma averbação que vai ser realizada antes do registro da compra e venda da nova alienação fiduciária? Sim, porque ele tem que estar no mesmo instrumento. Ah, tá. Não é o cancelamento daquela garantia real que acabou Não. de ser registrada? Não, porque assim, ó, para fins de cobrança de emolumentos, a regra do ato único prevista no artigo 45 abrange os seguintes atos, desde que instrumentalizados no mesmo título. Então, assim, eu vou analisar o contrato. O que eu tenho nesse contrato de atos? Eu tenho o cancelamento da alienação anterior, eu tenho uma compra e venda, eu tenho uma alienação e tenho restrições.
dentre esses, eu só posso cobrar um. Entendeu? Então, assim, veio um avulso. Não, esse avulso a gente cobra. Esse total. Tem que estar no mesmo instrumento. Obrigada, doutora. Entendeu? Agora clareou tudo. Esse ali clareou tudo. Então, nós temos aqui o maior valor financeiro no contrato, então a gente sempre vai, né, que já é regra isso aqui, então sempre é considerado sempre sobre o maior valor, então eu vou analisar ali a compra e venda e alienação, o que tiver o maior valor é aquele que eu vou cobrar os emolumentos. Então isso já, né, mesmo que não tivesse esse inciso, já era a nossa prática, né, então nesse parágrafo, então já era a nossa prática, eu sempre, né, cobro o que tiver o maior valor declarado. E agora a gente vai voltar para aquele tal do limitador. Né? Então, assim, primeiro eu tenho que separar os valores. Todo mundo consegue ver aí no seu tablet, no celular, né? Então, assim, eu coloquei 3 exemplos. O primeiro exemplo é uma unidade apenas. Então, eu tenho ali uma compra e venda, valor da compra e venda, valor de TBI, valor de avaliação e valor da dívida. Então, para que eu analise esse contrato, eu tenho que entender o que é o limitador. Limitador é o maior valor daquele imóvel. E eu tenho 3 indicadores para analisar. Eu tenho a compra e venda, eu tenho o ITBI e eu tenho a avaliação em leilão. Esses 3, um deles vai ser o limitador. Ou até, se os 3 forem o mesmo valor, né? Limitador. Então aqui eu tenho compra e venda 150, ITBI 200, avaliação leilão 220. Quem que é o limitador? Leilão. Aí eu tenho o valor da dívida, 210. O que quer dizer o limitador? Eu não posso passar desse valor, a minha base de cálculo. Não que a minha base de cálculo vai ser aquele valor, porque eu tenho valor de dívida 210. Se eu tenho um limitador de 220, quer dizer, a minha base de cálculo da alienação fiduciária seria 210. A cobrança, então, compra e venda, 200, alienação fiduciária, 210. Eu não vou cobrar a compra e venda, por quê? Porque a minha base de cálculo é menor do que a minha base de cálculo da alienação fiduciária. Então, assim, eu gosto, né, de papel. Quando eu analiso um contrato, eu começo a tirar, eu faço um extrato desses valores aqui. E ali eu consigo visualizar o que eu vou cobrar, o que eu não posso cobrar. Tá? Então, meu segundo exemplo, compra e venda, 200, ITBI 210, leilão, dívida. Vejam que a minha dívida é só de 100 mil, tá? Então, nesse caso, eu tenho a compra e venda 210 e a minha alienação fiduciária tá errado. Aqui era para ser, desculpa, era para ser 100. Mas entendam ali 100, não 150, tá? A base. Então, nesse exemplo, a minha compra e venda vai ser com emolumentos, porque ela é maior do que o meu valor de dívida. Bem importante lembrar que esses demais atos que eu não vou ter cobrança de emolumentos, eles são sem incidência de emolumentos, que a gente usa aquele selo 54, tá? Não é isento, tá? Então, assim, a gente não vai ter um ressarcimento do Estado, não vai ter devolução desse valor. O valor da carta de crédito, para nós, não é utilizado, tá? Por quê? Eu posso comprar uma carta de crédito de 500 mil, tá? Vou lá e faço um consórcio de 500 mil, mas eu compro um imóvel de 150. E minha dívida pode ser até 600 mil, porque o que acontece no consórcio? Diferente de uma alienação fiduciária tradicional, o consórcio não tem juros. O que ele tem? Ele tem a taxa de administração, que geralmente é 25% do valor da carta. Então, assim, se eu comprei uma carta de 1 milhão, o valor da minha taxa é de 250. Então, a minha dívida já no início é 1.250.000. Só que assim, é alto. Só que se tu fizer no financiamento de 1 milhão, sabe quanto vocês vão pagar? 3 milhões no final. Então, assim, é diferente, né? O valor de um financiamento, às vezes, vale mais a pena para quem consegue quitar antes, mas às vezes um consórcio também vale a pena, até porque, assim, eu não entendo de mercado financeiro, mas tem muita gente que compra carta contemplada e vende carta contemplada, então, assim, deve ter alguma vantagem, né?
com 2 unidades. Segue a mesma regra, eu tenho que separar os valores, tá? Então, eu vou lá separar o que eu vou fazer de compra e venda num, o que eu vou, né, fazer de compra e venda no outro. Só que aqui, quando eu tenho 2 unidades, eu tenho aquela regra dos 2/3, que eu só vou aplicar se vou cobrar no apartamento a compra e venda e vou cobrar na vaga de garagem a compra e venda. Aplica a regra dos 2/3. No apartamento eu vou cobrar a compra e venda. Na vaga eu vou cobrar alienação fiduciária. Não tenho a regra dos 2/3. Então eu trouxe um exemplo para vocês. Então aqui o primeiro ato, a compra e venda, teve incidência de emolumentos. O meu segundo ato é alienação fiduciária sem incidência de emolumentos. E aqui restrições também sem incidência de emolumentos. Savex, a gente não sabe como chamá-lo. Savex. Então vamos lá, para o Savex. É uma plataforma que ela faz uma auditoria virtual dos nossos atos. Então ela analisa as informações que recebe através do nosso selo digital. Então assim, ó, gente, muito importante que os nossos atos estejam bem qualificados, não só em relação ao ato, mas o sistema em si. Porque essas informações não são aquelas que estão no ato impresso, tá? Essas informações são aquelas por fora do ato, tá? Então, o tribunal recebe numa plataforma e vai fazer a análise para ver, coloquei a base legal certa, que tem lá dentro do sistema, o selo tá certo, então toda essa auditoria ele faz através dessa plataforma do Savex. Então, auditoria virtual extrajudicial por meio do sistema dentro do site do tribunal. Então, a fiscalização dos serviços de notas e de registro será exercida, dentre outras formas, por meio do sistema de auditoria virtual extrajudicial, que é o Savex. Então, além dos atos típicos praticados nas serventias, a auditoria extrajudicial da corregedoria abrange a análise da selagem. Então, assim, todas essas informações que o tribunal vai receber é através do selo digital. Quem já consultou um selo no tribunal? A gente sabe quantas informações o tribunal recebe a partir de um selo. Então, ele recebendo isso, o sistema bate aquelas informações e ele vai fazer uma auditoria para ver se a gente está utilizando base legal, cobrança de emolumentos correta, tudo certinho. Então, essa é a visão lá dentro da plataforma, né? Então, eu vou entrar dentro da plataforma, lá no acesso restrito, que é só hoje quem entra, Amanda, a Camila e eu, que a gente consegue identificar, né, essas informações. Dentro da parte do sistema virtual, eu vou para o processamento. Dentro do processamento, ele vai me trazer as 3 informações: selos aprovados, reprovados e exceções. A gente, assim, não está 100% com a plataforma funcionando. A gente vê que tem muita coisa que a gente precisa ainda arrumar dentro do nosso sistema. Eu acho que também a plataforma precisa se adequar em muitos quesitos com relação aos selos. Então, assim, a gente está meio que engatinhando ainda com relação ao Savex. Então, alguns testes ainda estamos fazendo com relação a algumas informações do selo, fazendo alguns ajustes, e também a gente depende tanto da VHL quanto do tribunal para realizarem esses ajustes. Não depende só de nós. Mas assim, ó, é fundamental que a gente faça a nossa parte correta. Entendeu? Então, assim, verificar se é um selo isento, se eu estou colocando o preenchimento todo correto, se eu consigo verificar que os valores dos emolumentos estão indo de forma correta para o ato, porque se ele está indo de forma correta para o ato, automaticamente ele está vinculando aquele valor dentro do sistema, então ele tem que calcular certo. Então, essa plataforma aqui, ele vai fazer a nossa auditoria virtual, ao invés de depois o auditor vir aqui e ficar 2, 3 dias conosco. Tudo por sistema. É um avanço, é tecnologia. Eu, né, como a Josi falou, adoro tecnologia. Eu acho que ela vem para, né, nos auxiliar no dia a dia, mas ela tem que estar bem ajustada. Então, os delegatários, interinos e interventores deverão acessar diariamente. Então, todos os dias a gente verifica. Então, assim, tem dias que dá 60% de erros, né, Camila? Tem dias que dá 40%, tem dias que dá 30%. Então, assim, ainda estamos com um número bem alto e a gente imagina que ajustes entre VHL e tribunal. Trouxe uma frase, né,
que a curiosidade é o impulso para aprender. Eu acho que a curiosidade pra gente é fundamental pra gente ir atrás da informação. Acho que a gente não tem que ficar esperando que as pessoas tragam informação. A curiosidade é fundamental pra gente, no nosso dia a dia. E é isso.